prostramos e nos entregamos, ó Pai, e colocamos a nossa vida diante do Teu altar, Senhor, assim como os dos nossos familiares, filhos, esposas, irmãos, pais, avós, assim como a nossa igreja, todos os membros da nossa igreja do Nazareno, assim como aqueles que necessitam de oração, intercessão neste momento. Eu convido cada um de vocês a se quebrantarem diante do trono do Senhor, fazer uma análise agora, neste momento da sua vida e de tudo que vem acontecido até aqui. Que você tivesse coragem de mexer no mais profundo que você é, buscando aquele pecado que tanto te incomoda e às vezes te impede de vencer a si mesmo. Para que você confesse diante de Deus e assim Ele vem com perdão, graça e misericórdia. Peço a Deus que no dia de hoje, neste domingo, Senhor, o Senhor abençoe grandemente todos os lugares que levantarão o Seu nome em adoração, trazendo ali a verdade do Teu Evangelho, trazendo ali cura, restauração, libertação e conversão de vida, Senhor Deus. Sabemos que o mundo hoje, em pleno domingo, se dedica ao Senhor, Deus. Ontem nós falamos sobre restaurar o culto, o altar, a nossa vida como ministros e sacerdotes, Deus. Então restaura essas coisas, Pai. Vem trabalhando conosco grandemente. Em nome de Jesus, a paz, Dona Olímpia, tudo bem? Vamos adorar o Senhor. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei a Ti, Senhor. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer no Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, ó doce Espírito.
que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer no teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Enche a minha vida da tua vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por mais uma chance, mais uma oportunidade, Deus. Amém. Domingão, dia de culto, dia de nos rendermos ao Senhor. Não que somente domingo seja esse dia, todos os dias é dia de se render ao Senhor, as graças e as misericórdias de Deus, que são infindáveis para aqueles que creem nele. Amém? Vamos. Bom, irmãos, hoje é o nosso 34º dia. Estamos aí já chegando na última semana que Deus preparou para a gente, desses 40 dias, que Deus nos deu força e nos trouxe até aqui, né? Nos deu entendimento, nos deu conhecimento, mudança de vida, um avivamento em nossa vida, uma nova perspectiva em algumas coisas, uma renovação. Eu acredito que eu posso dizer que é uma renovação. Bom, só para fazer um apanhado, hoje é o último dia dessa semana, vamos entrar na sexta semana e última, né? A quinta semana, nós falamos de exemplos bíblicos do avivamento. No primeiro dia, nós falamos de Elias e os profetas de Baal, aquilo que acontece lá quando Elias fala para o rei Acabe, olha, traga aqui seus profetas, vamos ver, né? Quem é Deus aqui em Israel. A gente conhece essa história de cor e salteado, eu acho. Avivamento na inauguração do templo, quando Salomão termina a construção do templo, consagra o templo ao Senhor e a presença de Deus se faz ali naquele lugar. Amém? Terceiro dia, as promessas de Deus na inauguração do templo. A promessa de 2 Crônicas, que a gente sempre lê, né? Capítulo 7, verso 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, é o que nós precisamos fazer hoje. Então essas são as promessas que acontecem ali, né? Naquele avivamento. O avivamento tira da escravidão. Nós falamos aqui a respeito do ser escravo, do ser servo, né? Graça e paz nisso, tudo bem? E que esse avivamento, essa consciência nos tira da escravidão do pecado, né? Aí nós falamos sobre o poder da palavra no avivamento, a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz, o que ela nos mostra, para que ela serve, para nos ensinar, redarguir, exortar, né? E essas coisas. Isso foi, né, maravilhoso. No 33º dia, restauração do culto, achei maravilhoso isso ontem, foi tremendo. Nós entendermos a importância que tem o nosso culto pessoal para Deus, e restaurar às vezes o nosso culto que nós estamos pregando tão relaxadamente. Isso mexeu comigo grandemente e meu Deus. E hoje, a vitória sobre os inimigos. Nós vamos falar sobre o rei Josafá, que está ali em 2 Crônicas, capítulo 20. Em tese, nós vamos ler o capítulo 20 quase inteiro. Aqui estão separados alguns versos que falarão sobre a vitória sobre os inimigos, o avivamento necessário, o que o rei Josafá fez para que o povo, o que o povo fez, o que eles fizeram para que esse poder chegasse, essa vitória sobre os inimigos acontecesse. E isso é algo que nós temos que praticar hoje, porque
Deus nos ensina que se nós tivermos algumas práticas diárias, nós venceremos batalhas que nós não imaginávamos vencer. E virão milagres que nós nem imaginávamos um dia que poderia acontecer na minha e na sua vida, tá? Eu estou com o olho um pouco apertado porque está ardendo um pouco, alguma alergia, acho que é alergia do tempo, alguma coisa do tipo, tá bom? E hoje falaremos sobre essa vitória sobre os inimigos. É muito lindo, gente, esse texto de 2 Crônicas 20. Se você puder e tiver a vontade, o desejo, o anseio de ler, leia. Você vai entender ali Deus tratando Israel através da vida do rei Josafá, e o rei Josafá se dobrando a Deus, sabendo, reconhecendo quem era Deus e o poder de Deus, porque eles estavam prestes a ser atacados e eles iam ser dizimados, mas aí ele vira para Deus e ele faz algumas coisas que agradam o coração de Deus e que nós aprendemos aqui nesses dias, tá? Essas coisas, e nós precisamos colocar elas em prática em nossa vida para que nós vençamos as nossas batalhas pessoais, as nossas batalhas espirituais e saiamos ilesos com a mão do Senhor nos defendendo, nos protegendo. E isso só acontece quando nós de fato entregamos a nossa vida nas mãos do nosso Senhor, do nosso Deus, e temos a plena confiança e descansamos que Ele fará. É difícil descansar? É difícil descansar porque nós temos vivido uma vida onde achamos que com isso nós, dessa forma nós conseguimos vencer todas as coisas pela nossa força, pelo nosso braço, senão nós não conseguimos sem a presença do nosso Senhor. Tudo que nós fizermos sem a presença dele será momentâneo e em breve acaba. Por isso que os homens maus sempre se dão mal, porque tudo vai acabar sem a presença de Deus. O mundo acabará, as coisas acabarão, os tempos acabarão, tudo acabará. Só que aqueles que creem, aqueles que buscaram, aqueles que encontraram o nosso Senhor Jesus Cristo, estará com Deus, dando continuidade na sua vida no céu, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Vamos lá? Bom, vitória sobre os inimigos. As crises, vamos prestar bastante atenção, tá? As crises são oportunidades de avivamento espiritual. Então ele vem aqui dizendo a crise, as coisas acontecem, nós estamos numa crise e ela pode trazer sim um avivamento espiritual. Basta nós buscarmos piamente nela que nós encontraremos, na palavra de Deus, buscar em Deus que nós encontraremos esse avivamento pessoal, esse alívio pessoal, né? Em 2 Crônicas 20, a Bíblia relata um acontecimento com o rei Josafá, onde diversos inimigos se reuniram para guerrear contra o povo de Israel, que não tinha um grande exército para enfrentar a situação. Desta crise instalada, podemos tirar muitas lições. E aqui nós vemos, e o que me chamou a atenção é que eles não tinham um grande exército para enfrentar a situação. Estavam vindo 2 ou 3 reis, 3 reinos para cima de Judá naquele momento. Então, esse rei Josafá, ele entende algumas coisas e busca, ele se arrepende de algumas coisas, teme, tem medo e ele busca ao Senhor da seguinte forma. A primeira situação fora do controle, Quando a situação está fora do controle e nós tentamos consertar, nós não conseguimos. Só quando nós entregamos na mão consciente, onisciente, onipresente de Deus, nós conseguiremos vitória. Porque aí não tem erro. Depois disso, olha só, vamos lá, o texto é 2 Crônicas, capítulo 20, versos de 1 e 2, nesse primeiro tópico, tá? 2 Crônicas 20, versos 1 e 2. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, e do outro lado do Mar Morto já está aí Hazazon Tamar, isto é, En-Gedi. Notem que 3 nações se reuniram para guerrear contra Israel, e as informações da notícia que já estão perto. Devemos entender que as situações fora do controle podem ser uma grande oportunidade para o milagre. É claro que pode, porque é neste momento que o homem, geralmente, quando ele está
em uma crise tremenda, em uma pressão tremenda, ele entrega a sua vida a Cristo. Porque ele já não vê muita saída, ele busca alguma coisa para preencher. Alguns aí pela caminhada vão buscar espiritismo, umbandismo, todo tipo de magia negra para poder obter uma resposta. Nós só temos as respostas vindo de Deus, amém? 2. Josafá tomou a atitude certa, consultou ao Senhor. Isso é um ato que nós não fazemos. Eu já falei isso antes, você já deve ter ouvido nosso pastor falar, ou outros pastores dizendo: tudo que você faz, você consulta a Deus e coloca nas mãos dele e espera ele responder. Grande parte das coisas que eu fiz, não. Mas aquilo que eu fiz, que estava colocado nas mãos da vontade de Deus, era impressionante que acontecia realmente e de forma natural. Eu não ficava nem tanto surpreso mais quando eu adquiria aquele algo, quando eu conseguia conquistar aquele algo, ou quando simplesmente falava com alguma vida e essa vida, de certa forma, aceitava Cristo. Então, isso me traz uma confiança tremenda, sabe, em tudo que Deus fala conosco. Em tudo que Deus fala conosco. Vamos lá? Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Olha só, porque ele consultou o Senhor, ele consulta o Senhor. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. 2 Crônicas, capítulo 20, versos 3 e 5. O rei Josafá reconhecia que somente Deus poderia tirá-lo daquela situação. Além de consultar o Senhor, proclamou um jejum em todo Israel, todo o reino. Ele sabia que se o povo se humilhasse da potente mão de Deus, teria uma saída. Então, quer dizer, o povo se dobra, o povo se entrega, o povo busca a Deus, o povo se coloca diante de Deus em clamores, e Deus ouve o clamor. Lembra de 2 Crônicas? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e mudar seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Sararei sua terra, curarei sua terra e farei coisas magníficas. E é isso que Deus vem dizendo aqui para ele. Amém? E se você for ler aqui todo o texto que eu dei uma lida de 2 Crônicas, eu dei uma passada de olho, eu já conheci o texto, já fiz até uma pregação a respeito desse assunto, né? Não tive a oportunidade ainda, quer dizer, tive a oportunidade, a pregação foi em 2014, 2015, depois nunca mais falei, mas é um texto que mexe muito comigo, né? Que é um texto que você está numa situação difícil, confia em algo ou em alguém, que dizem por aí, porque, mas como assim? Se você procura outros tipos de religião, outros tipos de forma de sincretismo, por que não buscar Deus primeiro? Por que não confiar que existe um Deus que ouve a sua voz? Ou você precisa tocar em alguma coisa? Isso é idolatria. Eu preciso de alguém para intermediar por mim. Não, o que nós fazemos é discipular e colocar você no caminho e depois soltar, para que você tenha um encontro maravilhoso com Deus sozinho. 3. O rei reconheceu sua dependência de Deus. O rei reconhece a dependência dele de Deus, que Deus tudo faz para ele. Então, quer dizer, ele se coloca diante de Deus e fala: Deus, eis-me aqui, sou dependente de ti. Vamos ler aqui? Crônicas, capítulo 20, verso 12. O rei Josafá, na sua oração, começou exaltando o poder de Deus. Depois declarou as suas promessas, reconheceu sua incapacidade, dizendo: Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que dizer, o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então, meus olhos estão em ti, nossos olhos estão em ti, sabendo que tudo que o Senhor fará e fará a nosso favor. Amém? Então, nós precisamos ter essa consciência que esses homens tiveram quando oraram, quando jejuaram, que Deus virá em nosso favor e, como sempre, Ele vem em nosso favor. Às vezes, nós nem jejuamos, nem fazemos nada disso, nenhum tipo de sacrifício, e ainda assim Deus nos ouve pela sua misericórdia e pelo seu amor imerecido que Ele nos dá. Vejam estas duas afirmações: não temos força, não sabemos o que fazer. Eles estavam completamente sem saber o que fazer.
E eles olharam e viram que Deus é essa saída, este algo a fazer, e fizeram. Amém? Podem parecer duas frases de uma pessoa derrotada, mas não é assim que funciona o relacionamento com Deus. Quanto não é assim que funciona o relacionamento com Deus, quanto mais nos sentimos fracos sem saber o que fazer, mas experimentamos o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós começamos a confiar, a entregar nas mãos de Deus, e Ele vem aqui aperfeiçoando a nossa fraqueza com sua força, pois é na minha fraqueza que Deus trabalha, é na onde eu não consigo, é na onde eu não suporto que Ele vem trabalhar. Assim foi com o rei Josafá. Ele se prostra diante do Senhor e diz essas palavras: sem ti, Senhor, nós não conseguiremos, sem ti nós não venceremos. E todo aquele povo se junta em oração e clamores, em jejum com o rei. Amém? Uma outra frase importantíssima: os nossos olhos se voltaram para ti. Eles começam a olhar para o Senhor como seu Senhor e Salvador. Não podemos fixar os olhos nas circunstâncias, mas focalizamos em Deus o seu grande temor, o grande poder. Temos aprendido nestes 40 dias de jejum e oração Temos aprendido nesses 40 dias de jejum e oração que não podemos tirar o foco de Deus. É Ele quem opera o avivamento e sempre nos coloca numa situação que concluímos que Ele pode operar uma transformação. Então, aqui nós mostramos essa dependência. Quando nós olhamos para Deus e os nossos olhos estão fitos nele, e nosso coração está voltado para Ele, e quando nós buscamos Ele infinitamente do nosso dia, Ele vem e transforma qualquer tipo de situação, e passa a ser o impossível para se tornar possível, porque Ele é o Senhor dos impossíveis, Ele é o Senhor que faz tudo possível, Ele é o Criador. 4. Quando nos humilhamos, Deus envia o seu Espírito. Aí a gente aprendeu muito a respeito de se humilhar, né? Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 20, versos 14 e 15, diz o seguinte: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, um dos salmistas, no meio da assembleia. Ele disse: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Olha, presta atenção no que ele vai falar. Assim lhe diz o Senhor: não tenhas medo, nem fique desanimados. Por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Então, cara, Deus ali já faz uma promessa para eles: olha, fiquem tranquilos, apenas clamem, apenas voltem seus corações para mim, porque essa batalha não é de vocês, é minha. E quando nós entendemos que a nossa luta, a nossa batalha já não é mais nossa, porque não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, isso já muda de história. É Deus pelejando por nós o tempo todo, o tempo todo. Situações de crise trazem a presença do poder do Espírito Santo. Deus nunca nos desampara e sempre nos anima a confiar nele. Notem também esta palavra do Espírito Santo: pois a batalha não é só de vocês, mas de Deus. O avivamento espiritual pode provocar perseguições, poderemos experimentar atuações e poderosas de Deus, grandes atuações, grandes poderes de Deus sendo ali colocado. Porque quando nós nos humilhamos a Deus e falamos: Deus, nós dependemos de Ti, e essa é a realidade, nós dependemos de Ti, nós dependemos do Senhor o tempo todo, nós dependemos de Deus, não podemos dar um passo sem consultar a Deus, não podemos desistir de algo sem perguntar para Deus, não podemos comprar, não podemos fazer nada, porque a partir do momento que você esquece quem Deus é, e aí você vai lá e faz aquele livrinho desse tamanho assim, de 150 parcelas para pagar seu carro, mas você não perguntou para Deus, vocês não se assentaram, vocês não tiveram uma conversa, um relacionamento, mas aí você quer um milagre porque disseram que Deus faz milagres. E Deus faz, mas não é esse o foco dos milagres de Deus, suprir a minha e a sua necessidade. O foco do milagre de Deus é isso aqui, ó. É saber que em meio a toda a batalha, Deus virá
Deus virá de encontro, que o verso 17 diz o seguinte: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustareis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está conosco. Então quer dizer, descansa, confia, pode descansar, não tema, porque eu estou com você. Eu estou pelejando a batalha que já não é mais sua, é minha, porque eu sei que você não suporta, eu sei que você não aguenta, e dessa vez eu vou colocar as mãos e vou te levantar. É isso que Deus fala para eles aqui. 5. Devemos louvar a Deus em todas as circunstâncias. Sabemos nessa história, é um relato também, que quando eles começavam a cantar, Deus começava a derrotar os seus inimigos. Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 20, verso de número 18. Josafá prostrou-se em o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Você está vendo? Exemplo, o líder se coloca em adoração, os seus seguidores, os seus discípulos, os seus ministrados saem daquele lugar e vão fazer a mesma coisa, buscar o batismo, buscar a mudança de vida. Eu sei que não são as vestes, não é a roupa, não são os atos, são os atos de justiça que você faz a seu favor. Então você tem feito esses atos de justiça? Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Isto é a frase do exército cantada. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. 2 Crônicas 20, 18 a 21. Olha só o que eles fizeram. Levantaram os levitas e os sacerdotes, colocaram eles lá na frente da batalha. Conforme eles tocavam e cantavam, Deus ia livrando o povo. Então, cara, louve ao Senhor na dificuldade, louve ao Senhor na alegria, louve ao Senhor em todo tempo. Tá triste, louve ao Senhor pela sua tristeza. Tá feliz, livre o Senhor pela sua tristeza. Louve o Senhor pela sua tristeza. A vitória, e depois disso o que vem? A vitória chegou. Quando começamos a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Eles começavam a cantar, os levitas começavam a cantar, e Deus começava a agir, confundindo eles, e eles se atingiam aos seus próprios comparsas, companheiros. E aí Deus foi trabalhando dessa forma até que todo o povo de Israel vislumbra vários corpos dos inimigos no chão, sem ter que levantar uma espada, apenas adorando ao Senhor e louvando ao teu santo nome, em nome de Jesus. Os amonitas e os moabitas atacaram. Olha, vamos lá. Quando começamos a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moisés, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois massacraram os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. 2 Crônica 20, 22, 23. Deus atua de uma forma que elimina a interferência humana. Assim, somente Ele recebe a glória e a honra. Existem pessoas céticas tentando explicar milagres para eliminar a glória de Deus, mas o Senhor dá risada delas. Como falar que não? Aí que está o X da questão. Muitos tentam dizer que Jesus Cristo, que Deus não fez nenhum tipo de milagre. Como falar que não? Se nós não ouvimos, mas nós cremos, porque existe uma palavra que nos diz a verdade. E essa é a nossa verdade, a nossa realidade. Amém? 7. O resultado foi um avanço missionário.
Foi um crescimento tremendo da palavra de Deus para todos os cantos sobre o que aconteceu ali. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando soubemos. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. 2 Crônicas 20, 29 e 30. Muitas nações reconheceram a mão e o poder do Eterno, defendendo e cuidando do seu povo, e o reino permaneceu em paz. Tanto no nível pessoal como no coletivo, devemos entender que as crises são oportunidades para vermos milagres e experimentarmos um avivamento espiritual. O que nós buscamos nesses dias é um avivamento entre mim e você. É um avivamento em nós, para que nós possamos galgar passos de encontro com o nosso Deus. Concorda comigo? Pois é. Mas o que nós temos feito? Temos confiado, porque se você olhar para a situação de Josafá, ele era um rei que quase não tinha um exército, mas estavam vindo 3 exércitos contra ele. Com fé, um homem de fé, o que ele faz? Levanta, vai até aquele lugar, entendeu? E nós temos que nos colocar diante de Deus, e simples, em todas as ocasiões, e levar a mensagem de Deus adiante. Amém? Motivos de oração. Se você está passando por uma crise ou tribulação, adore, louve e agradeça a Deus esta oportunidade de experimentar milagres. Ore para que Deus use a atual crise em nosso país para desencadear um poderoso avivamento espiritual. Ore para que os líderes, tanto das igrejas como da nossa nação, reconheçam sua dependência de Deus e voltem para Ele. É o que nós precisamos fazer. Amém? Orar para que Deus, em meio a essa crise, traga sobre nós um avivamento e mova pessoas a buscá-lo, a encontrá-lo. E que esse avivamento venha trazendo transformação sobre a vida de todos. Amém? É o que nós clamamos e pedimos ao nosso Senhor. Vamos orar para todos aqueles que nós oramos todos os dias, pedindo a Deus que cuide de cada um de nós, pedindo a Deus que cuide de cada um deles. Amanhã nós começamos a 6ª e última semana desse livrinho. Vai ser maravilhoso, eu tenho certeza que Deus tem falado conosco grandemente. Hoje foi um encerramento da semana, né? Para que nós pudéssemos entender tudo aquilo que nós estudamos e chegou aqui. Através da história do rei Josafá, eu insisto com você. Leia a 2 Crônicas 20 sobre este acontecimento, sobre o milagre que Deus faz quando um povo se dobra, quando um povo clama, quando um povo busca por Ele. É isso que nós temos que fazer hoje, Deus nos chama para isso hoje. Vamos orar pela família da Dina Andreata, Valmir e Alex Tomazini, Suzelaine Tomazini, pela Anice, Dona Zilda, que já está melhor também, Frank Macron, que a Olímpia disse que ele já estava melhor, o Hélio também, o Frank Macron estava melhorando, né? O Hélio já está bem melhor, a Olga, Alice Souza e por todos nós. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, assim como o rei Josafá, Senhor, nós pedimos e clamamos e nos colocamos diante de Ti. Batalha as nossas lutas, Senhor Deus, pois essas lutas já não são mais nossas. Pois nós cremos em Ti e sabemos que o Senhor vem em nosso socorro, em socorro daquele que crê. Então vá visitando cada uma dessas pessoas que nós colocamos em oração, crendo que o Senhor já está trabalhando nesses dias que nós estamos orando, Senhor Deus. Talvez nós não saberemos o resultado, talvez não cheguem aos nossos ouvidos, mas eu creio que o Senhor tem segurado a mão de alguns. Eu creio que o Senhor tem levantado outros. Eu creio que o Senhor tem falado com muitos e mudado a vida de muitos. Então, Senhor, neste momento eu lhe peço, continue visitando, curando, restaurando, restabelecendo. Em nome de Jesus, oramos pela nossa igreja, pelos nossos pastores. Hoje é dia de culto, Senhor, abençoa grandemente o culto, abençoa com o seu poder e sua graça, Senhor. Pois nós cremos que esse culto de hoje será maravilhoso.
Amém? Então, Senhor, cuida de cada um de nós. Eu peço perdão, Senhor, se por um acaso a palavra de hoje, Senhor Deus, não tenha sido ao seu agrado. Me ajude a melhorar, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, hoje nós temos nosso culto presencial às 7h30 da noite, tá? Quem puder ir, está convidado. Já está tudo preparado, tudo organizado para que você esteja lá. Temos álcool, está tudo muito limpo. Nós temos lá o álcool para você fazer a asepsia das mãos em todos os lugares, nos banheiros, na entrada da igreja. Vá, você que pode, que não tem nenhum tipo de doença que é relatado como doenças de risco, vá. Se você tem, fique em casa, acompanhe o culto online transmitido pelo Facebook da igreja. Então eu creio que este é o momento da gente se juntar como igreja, levantar um grande jejum em meio a essa crise, jejuns que já foram levantados, mas nós como igreja do Nazareno, nós precisamos fazer isso, como igreja do Nazareno em Penápolis, levantar um jejum, algo que muda completamente a visão de todas as coisas de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus cuide de cada um de vocês. Até amanhã às 16h aqui, para nós darmos continuidade nesta última semana. Amém? Que eu creio que tem mudado as nossas vidas. Agradeço cada um de vocês, que Deus cuide de cada um de vocês, que o Espírito Santo esteja aí no teu lar, tá? Ore por aquelas pessoas que você sente agora no coração que precisa da sua oração. Trabalhe a favor do reino. Leve a mensagem de Deus, fale de Cristo para essas pessoas. Fale do que Deus tem feito. Olha só o que Ele fez para o rei Josafá e para o povo de Israel quando eles se dobraram. Faça isso. Mostre o que Deus tem feito, o que Ele fez durante muito tempo na tua vida. Quais são as batalhas que Ele batalhou por você. Quais são as vitórias que você carrega no seu peito, que foi Deus que te fez vencer. E Ele lutou antes por você. Tá bom? Deus os abençoe. Tchau.